Show. Pode falar. Tá, deixa eu só abrir a planilha aqui. Eu estou migrando. Minha internet. Minha internet. Minha internet. Meu Deus. Bom, enquanto você abre aí, deixa eu já aproveitar, já que a gente está falando de TCC, pessoal, hoje ou amanhã eu já vou colocar, eu já até disponibilizei para o grupo do Ian, para a galera que eu e Tarcísio nós estamos trabalhando lá no TCC deles, eu já disponibilizei um modelo do artigo, tá? Ele já está completinho, com as instruções, o que vocês precisam colocar na confecção do TCC. Então eu já deixei já tudo mastigado lá, já formatadinho, como é que faz a referência, tá? Vou gravar vídeo também explicando como é que vocês vão alterar aquele documento, mas já hoje ou amanhã eu já coloco o arquivo para vocês baixarem o arquivo, vai ser um arquivo zipado, tá legal? Vocês vão baixar esse arquivo e vão fazer o upload dele para a plataforma do Overleaf, né? Aquele editor que eu apresentei para vocês lá na disciplina de práticas profissionais, e é lá no Overleaf vocês vão poder ter acesso ao modelo. Tá? Não sei se o grupo do Ian já tentou lá, o Ian, a Thalita, não sei se eles já conseguiram colocar no Overleaf. Mas é tranquilo, tá, gente? É só descompactar o arquivo, vou dar as instruções lá na plataforma, só descompactar o arquivo e fazer o upload lá para o Overleaf e vocês vão poder ter acesso ao artigo, né, já o modelo certinho, para começar a escrever o TCC de vocês, tá? Ok, agora eu consegui abrir meu drive aqui. Eu vou falar aos alunos que, para mim, está aparecendo ainda como sem ou orientação, ou sem o orientador, né? Ou sem grupo. Tá? Então, Igor é o primeiro da lista. Ele está sem grupo, sem orientador. A Joyce, o Maicon, Lucas Alcântara, Rafael, Rodrigo e Rian. Esse último, Rafael, Rodrigo e Rian, esse cara me dá uma resposta. Eu não lembro se eles me deram, que pelo menos aqui, pelo menos para mim, ainda continua em aberto. Tá? Então, esses alunos estão... E Gabriel de Oliveira Pimentel. Esses alunos, a gente precisa conversar. São 8 alunos. Tá? A gente tem que conversar o mais rápido possível. Certo. A gente pode fazer, Luiz Maurício, para a gente resolver pelo menos uma parte aí, aquilo que a gente havia pensado de passar pelo menos 2 alunos já de imediato para o grupo meu e do Tarcísio, já que a gente vai fazer pelo menos 2 jogos, né? Então já daria para fazer 2 grupos, né, com 4 alunos, mas lá nós, se não me engano, Ian confirma para mim, acho que o grupo está com 6 alunos, é isso, Ian? Só confirma para mim. 5. A Ingrid aqui, ó. A Ingrid é do grupo também. Ela falou que são 5 alunos, ou seja, para a gente poder fechar, poderiam vir até 3 alunos para esse grupo, que aí fechariam 2 grupos com 4, né? Ficaria um grupão de 8, né? Mas a gente faria 2 trabalhos com 4 alunos. O Lucas, Rafael, Rodrigo Monteiro e o Rian, eles são um grupo, mas eles ainda não me passaram o orientador e o tema deles. Então, tem 4 aí. Então, de fato, quem está sem grupo, né, sem grupo mesmo, é o Gabriel de Oliveira Pimentel. Pelo menos não aparece o registro para mim aqui, tá, gente? De repente, vocês já entraram no grupo e eu não estou sabendo. Igor de Souza Rios, a Joyce e o Maicon. São 4 alunos. Igor, tem algum problema de você nos encontrar na sexta-feira, às 2h? Problema nenhum. Então, eu vou colocar Igor nesse grupo aí dos 6. Dos 6 não, dos 5, né? Isso. O Tarcísio está com um grupo que eu anotei aqui como se fosse a Alexia. E tem um grupo de 5.
Então, o Igor vai para o grupo de 5. Isso. Tá. Quando a gente fala grupo de 5, gente, não é o grupo de 5, né? É porque é um projeto maior, o trabalho vai ser dividido, né? Então, o Igor vai para o grupo lá, deixa eu já botar aqui. Nosso projeto vai ter pelo menos 2 jogos, então pelo menos 2 grupos dá para fazer ali. Mas é possível que tenha até mais jogos, mas aí a gente vai com calma, a gente vai garantir 2 jogos ali daquele grupo, né? O que dariam dois trabalhos, né? Então, estão faltando mais 3 alunos. Gabriel de Oliveira Pimentel, que alguém me falou que ele está trabalhando, eu anotei aqui como se estivesse trabalhando. A Joyce e o Maicon Monteiro Dias. Faltando esses 3. Algum deles estão presentes aí, pessoal? Se manifestem aí para a gente... O Tarciso, Igor, o Igor está me perguntando aqui no mesmo link. Ô Igor, faz um favor para mim. Envie um e-mail para mim, vou te passar aqui o e-mail. E aí eu vou te encaminhar... Peraí, deixa eu aceitar o aluno. Que aí eu vou te encaminhar para o link que a gente está se reunindo, tá? Manda um e-mail aí para mim. Tá legal, Igor? Aí eu vou te passar o link certinho. Porque às vezes eu posso mudar o link. Eu sempre encaminho para o Ian, né? Mas aí eu vou encaminhar com cópia para você. Tá? Para você ter acesso também e conhecer o projeto. Tá. Depois a gente, resolveu mais um. Tá faltando pouco. Isso. Então vamos lá, Kio. Vamos lá. Então vamos começar agora. Vamos falar da nossa disciplina, né? De tópicos especiais. Pessoal, todos conseguiram enviar a atividade avaliativa sem problema. O grupo, né? Conseguiu enviar essa atividade? Tiveram alguma dificuldade de postar o trabalho ou não? Foi tudo tranquilo? Tranquilo, né? Então, pessoal, olha só. Eu só vou pedir... Teve um aluno que enviou a atividade, uma aluna, agora eu não me lembro, acho até que ela fez sozinha, que enviou o arquivo em JPG. Eu acho que ela entendeu que era para fazer em manuscrito, entendeu? Para fazer numa folha de caderno, e ela copiou o código na folha de caderno e mandou para mim. Eu vou pedir para essa pessoa, que agora eu acho que foi uma colega de vocês, não estou me lembrando de exato, para refazer o trabalho, só copiar o trabalho, digitar esse trabalho que ela fez e mandar para mim. Tá? Porque fica muito ruim, né? Imagina se eu ficar recebendo arquivos em JPG, eu ter que ficar digitando o código, né, para fazer testes no programa de vocês. Tá? Então eu prefiro receber ele na forma, no arquivo fonte mesmo, .py. Tá? Então envia aí para mim, para esse kiko@if, quem digitalizou aí, mandou o arquivo de uma foto do... Tive um problema para... Tá, já vou responder aí, pessoal, as dúvidas. Quem fez aí e não enviou um arquivo texto para mim, eu peço para encaminhar, tá? Peço para encaminhar o arquivo para o meu e-mail, kiko@if.edu.br, coloca lá em anexo, que eu vou saber que você enviou, já na data certinha, né? Porque está lá registrado as datas que todo mundo enviou. Né? E aí eu vou, independente disso, eu vou ter como corrigir com mais facilidade, sem eu ter que ficar digitando todo o código-fonte de vocês novamente, né? Que aí vai me dar um trabalhão. O Hugo está me perguntando aqui quanto eu vou lançar as notas. Não, essa semana ainda, Hugo. Essa semana já fechou sexta-feira, né? Foi o prazo que eu deixei para vocês. Aí agora, até sexta-feira, agora final de sexta agora, eu já vou ter a nota, vou lançar lá na plataforma. Eu só não vou fechar a nota do bimestre, né, Luiz Maurício? Porque talvez a gente queira colocar aí mais alguma atividade, né? Sim. Mas no sistema aqui no Moodle eu já vou lançar as notas lá. Tá? Até sexta-feira a gente já fecha essas notas para vocês.
Tá legal? Aí o João Pedro me perguntou aqui, tive um problema para enviar na forma de documento texto. Por quê? Algum sistema de proteção, João Pedro, sabe dizer? Ele reclamou quando você tentou enviar? Enviou zipado, né? Mandou zipado. Não tem problema. Se o seu arquivo está lá dentro zipado, não tem problema. Eu só fiquei curioso, né? Porque eu recebi arquivos, não enviava todo o código. Não, mas tudo bem, João Pedro, não tem problema. Você mandou zipado, sem galho, eu vou lá, vou descompactar e vou ter acesso ao seu código, sem problema. Tá? Só quem mandou em imagem mesmo, né, uma foto do código-fonte, eu peço para reencaminhar para o meu e-mail, só para ajudar o professor, né? Para o professor não ter que ficar digitando tudo. Até porque a indentação fica confusa também quando a pessoa faz na mão, né? Eu não consigo ver o que está, se está indentado corretamente, ficou meio confuso ali, né? Então eu vou pedir para essa pessoa que fez isso refazer para mim, pode mandar para o meu e-mail que eu vou aceitar dentro do prazo, sem problema. Tá. Tranquilo, gente? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu mostrar, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Opa, chegou mais. Sara. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Pessoal, eu adicionei Peraí, ainda não foi. Show. Estão vendo a minha tela, gente? Sim. Opa. Olha só, pessoal, eu adicionei mais um vídeo para vocês lá nessa semana, onde a gente termina o for, tá? Então, no vídeo dessa semana, eu expliquei em mais detalhes como a gente faz o break e o continue, né? Só para a gente lembrar aqui do código, a gente está naquele programa de adivinhar o número, né? Onde o número ainda não está aleatório, né? Está um número fixo aqui, 42, né? E aí a pessoa tem que ficar tentando acertar o número. Aí o computador avisa se ela tem que colocar o número mais para cima, ou o número mais para baixo, ou o número está alto, o número está baixo. E a gente substituiu o while da semana anterior por um for. E aí a gente viu que existe essa função range, né, que cria o vetor necessário para o for. Só para lembrar que o for ele funciona de uma forma um pouco diferente do for das linguagens que vocês estão acostumados a trabalhar, porque o for em Python ele trabalha com vetor, né? Então a gente tem aqui a variável tentativas pegando os valores de um vetor. E o que esse range faz é justamente criar esse vetor de 1 até aqui no caso 6. Tá? Lembrando que eu coloco o 6 porque ele faz essa exclusão, ele não considera esse 5 mais 1 aqui, né? Então ele só vai até 5, tá? Então, por isso que a gente tem que colocar sempre mais 1. Se eu quero que ele vá de 1 a 5, eu tenho que colocar até 6, porque o último valor ele trata de forma exclusiva, né? Ele não considera ele. Muito bem, então o cara vai ter 5 chances num for, né? Ele vai ficar preso aqui nesse laço 5 vezes, tá? E aí ele vai digitar esses valores e o computador vai testar aqui se ele tem que fazer um número maior ou menor, ou se ele acertou. Bom, como há um for, agora a gente precisa interromper o for sempre que o cara acertar o número. Então a gente vai eu coloquei aqui na linha 23, ó, esse break, tá? O que esse break vai fazer? Ele vai quebrar o laço, tá certo? Esse for aqui, tá? Ele vai interromper esse for e simplesmente vai jogar para a linha seguinte ao for, que é o que? Fim de jogo. Então toda vez que o cara acertar o número, o for para e em fim de jogo. Mas só que eu ainda disse lá no vídeo para vocês vão olhar lá com calma, né, que existe a possibilidade do cara digitar um número fora do intervalo. Por exemplo, deixa eu rodar aqui, né, eu peço para digitar um número entre 1 e 100, mas nada impede que o cara digite o número
menos 20, por exemplo, tá? Se digitar menos 20, né, esse número está fora do intervalo. Então, o que eu quero que o programa faça? Ele diga lá, ó, número errado. Né? Digite entre 1 e 100 e não faça os testes para ver se o número tem que ser maior ou menor, porque está fora do intervalo. O usuário errou o número, né? Ele vai perder a tentativa dele, mas ele não pode fazer os testes, o computador não pode fazer os testes, tem só que avisar que ele digitou o número errado. Então, para isso, existe um outro comando dentro do for, que é o continue. Tá? Então, olha a diferença aqui. Ó. A gente usou o break para parar o for, mas existe o continue, que não para o for. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai voltar. Toda vez que ele encontrar um continue aqui, ele volta para o for. Tá? Ele retorna para a linha, aqui no caso a linha 8, né? Que é onde o for estava acontecendo. Tá? Ele não executa as linhas de baixo. Então, olha lá, ó, eu faço um teste aqui. Se o número for menor do que 1 ou o número for maior do que 100, porque é um intervalo, né? Eu só quero números entre 1 e 100. Se for menor do que 1 ou maior que 100, o número está errado. Então, ele vai fazer esse contínuo para justamente não executar mais nenhuma instrução desse for e avançar o for uma etapa, né? Então ele vai avançar nesse vetor aí, mais uma tentativa, tá? E vai voltar a perguntar o número para o usuário. Se o usuário digitar um número entre o intervalo, por exemplo, aqui vou digitar 90, aí tudo bem, tá? Ele digitou 90, digite um número menor, porque não caiu nesse if, né? Olha aqui, ó, não caiu nesse teste aqui do número menor do que 1 ou número maior do que 100, tá? 90 não é nenhum dos dois. Então ele segue normalmente aqui e faz a comparação para o usuário. Tá? Ô, Kiko, Opa, pode falar. o João Vitor, ele fez uma observação aqui no chat que é boa. Deixa o código lá. Deixa só o código para a gente olhar. Ele falou que é só usar o if e o else. Não, sim, João Vitor. É uma questão, no passado, assim, um pouco mais distante, o continue, o break, eles já são recursos de linguagem de programação já há algum tempo, né? O pessoal da programação estruturada, né, não gosta muito de usar o contínuo e o break. Sim. Né? Porque, exatamente pelo que você falou, você consegue fazer uma lógica sem a necessidade de ficar usando contínuo e break, que ele quebra, na verdade, a lógica. Mas nas programações mais modernas, digamos assim, mais recentes, esse uso de contínuo e de break para quebrar essas estruturas de laço, eles são muito comuns da gente utilizar. Então, é mais comum você utilizar do jeito que está sendo apresentado do que, por exemplo, você poderia colocar if, ao invés de botar o contínuo aqui, a linha de baixo seria elif, segredo menor que num, aí o print, digite um número menor, elif, segredo maior que num, digite um número maior, e tinha que ter um elif aqui de novo, né? Porque o else, não precisava, pode ter o else aqui, e o print você acertou com o break. Então, é possível você fazer essa lógica sim, mas as linguagens, essas técnicas de programação dessas linguagens mais modernas, elas não usam muito essa estruturação muito da programação procedural. O uso de contínuo e break, ele é muito comum e muito extenso na hora de utilizar. Porque senão você teria, aí no caso, quem é que perguntou? Foi o João Vitor. João Vitor. Sim, daria para fazer de forma... Aliás, programação, existem infinitas formas de você resolver o mesmo problema, né? Só esse probleminha aí do nosso código, do nosso joguinho, tem N formas. A gente viu com o while, né? Com o while até seria uma forma interessante também de resolver, né, esse programa, deixar com o while, porque o while ele é mais fácil da gente matar, né? O while a gente vai lá, esgota o teste dele, né? Que, por exemplo, o teste menor do que 5. Então a gente vai lá, coloca 5, acabou o while, né? Mas nesse caso aqui, se a gente quisesse alterar essa estrutura, a gente teria que botar segredo menor do que 1
menor do que num e segredo maior do que 1, entendeu? Então você teria que estender essa lógica aqui, por exemplo, para ele não responder se o número, por exemplo, teria que botar uma coisa assim, e num maior do que 1, porque o intervalo tem que ser de 1, né, até 100. Então ele pode ser menor do que num, mas ele não pode ser 0 para baixo. Então eu teria que botar menor ou igual a 1 aqui no caso, né? Menor ou igual a 1. Entendeu? E aqui a mesma coisa, segredo maior do que num, porém também eu teria que botar um AND, né? Num teria que ser menor ou igual a 100. Tá certo? Que aí garantiria que você só faria testes, só imprimiria esse resultado aqui, né? Se estivesse dentro do intervalo. Aí tudo bem, você poderia substituir isso aqui, né, colocando essa condição dentro do segredo aqui, né? Porque aí ele seria menor do que num, mas garantiria que ele é maior do que 1. Tá? É maior do que num, mas garante que ele é menor do que 100. Né? É uma forma também de você resolver o mesmo problema. Tá? E existem N outras formas também de você, né, pensar numa lógica diferente. Aqui a ideia é para, como o Luiz Maurício falou, né, a ideia também, pessoal, é que como é um script, tá? O Python ele é uma linguagem de script. Muitas pessoas, você sempre vai transmitir o seu código a partir do código-fonte. Então, várias pessoas vão ter acesso a esse código. Então, você tem que tornar ele de interpretação simples, entendeu? Então, as condições, as condicionais, não podem ser muito extensas, tá? Ou então fazer comentários. Por exemplo, embora você possa fazer esse num aqui, você vai ter que fazer um comentário, seria o ideal, né? Fazer um comentário do lado, tô fazendo aqui, verificando se o número está dentro do intervalo também. Né? Além de verificar se ele é maior ou menor do que o valor certo, eu também estou vendo se ele está dentro do intervalo, para facilitar a vida de quem vai ler o seu código. Entendeu? Então é uma simples prática de programação, como o Luiz Maurício falou, né, para tornar o código mais compreensível. Mas está valendo também, tá, cara? Né? Se você quiser fazer se você entender aí de fazer de forma diferente, não tem problema, pode fazer também. É só lembrar para que serve o break e o continue. Né? Como a gente já comentou, você vai encontrar muitos códigos em Python com esses dois comandos. Então é importante a gente saber a diferença entre eles aí. Tá bom? Mas a sua pergunta foi boa, cara. Foi boa, sim. O Pascal, que vocês viram lá em algoritmo com o Fabiano e tal, ele tem esse recurso. Só não era muito utilizado. Entendeu? Ele não era muito utilizado. O break menos, mas o contínuo, praticamente o pessoal da programação estruturada nem usa. É verdade. Muito bem, pessoal. Mas aqui usa muito. No Python usa. Em linguagens script vocês vão ver muito isso. Tá? Principalmente para facilitar o código, né? A interpretação do código, a semântica. A pessoa bate o olho ali, né? Tem uma condição ali, você pode botar um comentário aqui, essa condição vai testar se está dentro do intervalo. Aí fica claro esse bloquinho, o que esse bloquinho de código está fazendo. Né? Ajuda quem vai ver o seu código. Ajuda o seu amigo programador. Beleza, gente. Agora, o que falta a gente fazer aqui para a gente fechar esse jogo? Tá? A última coisinha aqui. Faltam duas coisinhas, na verdade. Uma é a gente colocar esse cara randômico, tá? Então eu vou fazer um vídeo aí na semana que vem, né? Embora eu já tenha mostrado para vocês como funciona o código randômico, né? Lá para vocês fazerem o trabalho, eu vou mostrar em detalhes como é que funciona exatamente, porque se a gente for pensar, nenhum computador gera números aleatórios, tá? Isso não é possível, por uma razão da máquina ser um autômato finito, mas isso aí não interessa agora. Tá? O fato é que ele realmente não é capaz de gerar números aleatórios. Tá? O que a gente vai simular é o que a gente chama de pseudo-aleatório. A gente vai criar números que vão parecer aleatórios.
Então eu vou mostrar para vocês por que a gente não consegue gerar números aleatórios, isso em linguagem nenhuma, tá? Não é o Python que tem esse problema, não. Isso é da estrutura do computador que a gente tem hoje, tá? Não é possível gerar números aleatórios. Então a gente vai gerar números pseudo-aleatórios para esse jogo ficar mais interessante, né? Porque, afinal de contas, o jogo só tem um número, né? Então, e a gente vai criar níveis também, tá? No próximo vídeo. Então, são duas coisas que a gente vai fazer para finalizar esse joguinho e partir para um próximo, tá? Que seria exatamente alterar esse número de tentativas, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser um jogo mais fácil, a gente tem que ter mais tentativas. Se a gente quiser um jogo mais difícil, a gente vai ter que colocar menos tentativas. E a gerar números aleatórios. E uma terceira coisa que eu esqueci, que é legal também, a pontuação, né? Porque, vamos pensar assim, a gente pode criar um sistema de pontos que quanto mais perto a pessoa estiver do número, menos pontos ela perde. Então, por exemplo, o cara, vamos supor, o cara chutou, o número é 42, o cara começou em 100, ele vai perder muito, porque ele está entre 100 e 42. Mas se ele chutou 40, ele já vai perder menos, porque ele está quase no número. Tá? Então isso vai melhorar o ranking dele, né? E aí a gente vai criar esse sistema de pontuação, números aleatórios e os níveis, né? Para tornar o jogo mais fácil ou mais difícil, com mais ou menos tentativas. Tá? E aí a gente vai fechar esse projetinho e vamos criar um jogo mais interessante na outra semana. Tá legal? Então esse vai ser o vídeo para a próxima semana, explicando para vocês como criar, finalizar esse jogo. Uma coisa que eu queria mostrar também é a resposta da atividade da aula passada, tá? Como a gente comentou anteriormente, tá, gente? Não existe só uma resposta, tá? Existem aqui infinitas formas da gente fazer o nosso joguinho, tá? Deixa eu mostrar aqui. Se não me engano, é esse aqui. A forma que eu fiz para vocês entenderem. Não é esse. É esse aqui. Então, olha só, pessoal. Deixa eu rodar o jogo para vocês verem lá ele funcionando. Para a gente ver se está tudo funcionando. Deixa eu aumentar um pouquinho o espaço aqui. Digite o valor da sequência, mas só que não apareceu o número, né? Deixa eu parar e rodar de novo. Então, vamos lá. O valor da sequência é 5, então a gente digita 5. Aí é 6, eu tenho que lembrar que é 5, depois 6, tá? 5, 6, 2 e assim vai. Tá? Agora eu vou errar aqui só de propósito, para eu não parecer também que... Vou errar porque eu já não me lembro, mas vai parecer de propósito. Ó. Beleza. Fim de jogo, meu maior acerto foram 3. Então, só para a gente lembrar aqui como é que foi feito, tá? Tá aqui aquela parada dos números aleatórios, né? Vou falar disso em mais detalhes no próximo vídeo. Também fiz uma importação aqui, que eu não comentei, que é uma importação para ter acesso aos comandos do sistema operacional, tá? No caso do Linux ou do Windows. Depois eu explico ela em mais detalhes, mas aqui é simplesmente para poder limpar a minha tela. Se a gente reparar aqui, ó, toda vez que eu digito um número, né, ele vai limpa a tela e imprime o próximo número, né? Não fica abaixo, não vai descendo aqui como se fosse Enter, né? Linha abaixo. Ele limpa a tela e apresenta o próximo número. Isso é feito aqui, ó, no while, né? Que eu digo para ele fazer esse clear aqui, ó. Tá legal? Depois eu explico como é que a gente acessa os comandos do sistema operacional para vocês. E aí ele imprime aqui o design do jogo, né? A tela do jogo. Gera um número aleatório entre 1 e 9, igual eu pedi lá no vídeo, né? Para vocês fazerem entre 1 e 9. E acrescenta esse número aqui
ao vetor, tá? A um vetor chamado valor, né? Ele vai acrescentar esse número aqui a esse cara. O Tá? que eu- Perdão, a sequência aqui. Pode Só uma falar. observação. O range, ele vai de intervalo fechado até intervalo aberto. O Isso. range lá do vetor, tá? Então, se você botar um range de 1 a 9 lá no vetor, ele, na verdade, são 8 elementos, que vai do primeiro elemento 1, do elemento da posição 1 até o elemento da posição 8. O range int, Isso. ele gera números aleatórios de 1 até o 9, Isso. tá? Isso. Então, o range lá é intervalo aberto no final. Aqui, o 9 entra também, Isso. tá? Exatamente. Ele pode gerar um 9 aleatoriamente, ou pseudo-aleatoriamente, né? O 9 aqui está incluso. Está incluso. Existem várias formas da gente fazer esse range, tá, pessoal? E depois eu vou mostrar nos vídeos para vocês. Existe como a gente fazer range entre 0 e 1. Existem várias formas da gente mostrar. Por isso que eu vou fazer um vídeo só sobre esses valores randômicos, né? Para vocês verem que a gente pode ter, inclusive, valores randômicos do tipo float, né? Do tipo valores reais, tá? Valores se eu quiser, por exemplo, valores entre 5,5 e 6,3, quer dizer, valores muito precisos entre um intervalo definido, tá? Então a gente vai conseguir gerar isso utilizando várias funções de range, tá? Então é bem legal para a gente gerar números pseudo-aleatórios aqui. Só para a gente fechar aqui, ó. Então o programa ficou pequenininho, olha lá, ó. O que ele vai fazer? Ele vai, cada vez que você digita, perdão, cada vez que você digita aqui, ó, ele captura um número inteiro do que você digitou, né? E vai fazer um for aqui para verificar se o número que você digitou está dentro dessa sequência aqui, ó, né? Desse valor que você adicionou aqui a esse vetor, olha aqui, ó. Por isso que ele está no for, justamente para cada passo do for, ele vai varrer a sequência e comparar com o valor que você digitou. Se você digitou certo, beleza, ele vai passando para a próxima posição do vetor, até que você termine a última posição do vetor. Se tiver tudo certo, volta, porque aqui ó, não altera o acertou, né? Você continua acertando. Se for tudo igual, tá? Continua verdadeiro e aí volta a gerar um novo número para você. Tá? Então foi esse código bem simples aqui que a gente fez, né? Que ele gera um número, você digita o número e ele compara com esse valor dentro dessa sequência aqui, que na verdade é um pequeno vetor. Tá? Se tudo der certo, ótimo. Você continua fazendo esse loop aqui. No momento em que ele não bater com o valor, esse acertou vira falso, né? Ele já não fica mais como verdadeiro, ele vira falso. E aí o que acontece? Interrompe o while. Porque o while ele só funciona enquanto for verdadeiro. Você inicialmente botou ele como verdadeiro. Uma hora você vai errar. Quando você errar, ele vai virar falso. E aí ele para o while, fim de jogo, e ele te mostra quanto você acertou, né? Qual foi a maior sequência que você conseguiu fazer. Tá? Então, um jogo tranquilo, fácil de fazer, mas que mostra bem o poder do Python, né? Certamente, se você estivesse utilizando uma outra linguagem aqui, como C ou Pascal, você dificilmente iria fazer isso com 30 linhas, né? Igual nós fizemos aqui com 29 linhas, tá? Isso é possível por causa dessa simplicidade do Python. Show, galera! Então foi esse o primeiro trabalhinho, a primeira avaliaçãozinha aí que a gente fez. E agora a gente finaliza o outro joguinho para a gente fazer já uma próxima avaliação com um desafio um pouquinho maior. Não muito, mas um pouquinho maior. Beleza? Luiz Maurício? Isso aí. Então vocês vão, lembrando que vocês vão ter aula agora do Flávio, tá? Deixa eu ver aqui até se ele mandou alguma mensagem, alguma coisa, mas eu acho que ele já tá a postos aí.
Eu acho que é isso. Tô tranquilo com o Flávio. Valeu, pessoal. Boa semana aí, até Show de bola. quarta-feira. Até quarta, pessoal, 2 horas. Não atrasem não, por favor. Fechei a presença aqui, hein? Luiz Maurício, nós continuamos então? Deixa eu parar a gravação. Eu acho que já foi todo mundo.